Quanto rende R$ 1 milhão na poupança? Talvez você já tenha se feito essa pergunta e hoje eu vou calcular quanto rende R$ 1 milhão na poupança, além de te mostrar, é claro, como fazer esse cálculo. No final desse vídeo também eu vou te passar sugestões de investimentos que são melhores do que a poupança e por quê. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Luana, sou especialista de investimentos e planejadora financeira certificada. Aqui nesse canal eu falo sobre investimentos, finanças e economia. Se você gosta desse tipo de conteúdo, então já considere se inscrever aqui no canal. O primeiro ponto que eu quero falar aqui é por que será que a poupança é o investimento preferido dos brasileiros? É válido a gente falar aqui que quem entrou no mercado financeiro, no mercado de investimentos há pouco tempo, vê muitas facilidades. Hoje, com poucos valores, nós conseguimos investir em vários tipos de ativos diferentes. Nós conseguimos acessar o mercado internacional de uma forma relativamente fácil, as taxas cobradas são infinitamente inferiores, então a gente precisa entender que o cenário há muitos anos atrás era totalmente diferente do cenário atual no mercado de investimentos. Na verdade, a gente nem precisa ir há tantos anos atrás assim para ver essa diferença no mercado financeiro. Eu diria que nos últimos menos de 10 anos para cá, o mercado de investimentos ele sofreu uma verdadeira revolução. Então, olha só, nós tínhamos um produto de investimento que foi a caderneta de poupança, criada em 1861 por Dom Pedro II. Olha só quantos anos, gente, faz, sei lá, quase 200 anos que existe a caderneta de poupança para incentivar a população a poupar dinheiro. Por quê? Existia o incentivo da população, né, investir em títulos públicos, mas o valor necessário para investir em títulos públicos era muito mais alto. Então, é óbvio que tendo uma facilidade, um produto de investimento onde com um baixo recurso financeiro a gente já consegue poupar, isento de imposto de renda, que é justamente para facilitar o acesso às pessoas, uma coisa que é simples, é óbvio que de fato as pessoas iam se sentir incentivadas a poupar dinheiro e isso iria se alastrar, né, pelo país inteiro como uma forma fácil de investir. É claro que desde a criação da poupança, lá em 1800 e lá vai bolinha, até a data de agora, né, até a data de hoje, a caderneta de poupança ela já sofreu muitas mudanças, né, e também já sofreu várias melhorias. Mas faz sentido, então? Agora fica claro por que a poupança é tão difundida e sempre foi aí o investimento preferido dos brasileiros? A gente tem uma conjuntura, né? São vários fatores. Primeiro, era muito mais difícil a gente ter acesso a produtos de investimento, o ticket para investir, o valor inicial para fazer os investimentos eram muito mais altos, as taxas eram muito maiores, então de fato não era um mercado democrático, diferente do que é hoje. Então muitas pessoas se prenderam naquela segurança da poupança, facilidade da poupança e acabaram então tendo como um produto de investimento preferido, mesmo hoje o mercado já tendo mudando. Mas vamos então às regras, né, de rentabilidade da caderneta de poupança. Primeira regra que você precisa entender: existe a poupança antiga e existe a poupança nova. A poupança antiga são todos os depósitos na caderneta de poupança, todos os valores investidos antes de 2012. E a poupança nova são todos os valores depositados, aplicados na poupança depois de 2012. Isso é muito importante, já essa primeira regra de entender por quê. Os depósitos, os investimentos, né, aplicados ali na poupança antes de 2012, eles vão ter uma rentabilidade específica, independente de quanto for a taxa de juros, independente do que acontecer com a economia. Então, antes de 2012, né, a rentabilidade da poupança é de 0,5% ao mês, mais a TR, que é a taxa referencial. Isso aí vai trazer uma rentabilidade de aproximadamente 6% ao ano. Luana, mas eu comecei a investir na poupança depois de 2012, né? Não importa qual que é a regra anterior a 2012. Então tá, então eu vou te explicar como funciona a regra da nova poupança, que já não é mais tão nova assim, porque já tem mais de 10 anos, né? A rentabilidade da poupança, ela pode variar de acordo com quanto estiver a taxa Selic. Se a taxa Selic, né, que é a taxa básica de juros aqui do Brasil, ela tiver acima de 8,5% ao ano, nesse caso, a poupança vai remunerar 0,5% ao mês mais a taxa referencial. Normalmente a taxa referencial é zero, tá? Ou se for acima de zero, é muito pouco acima de zero. Mas se a taxa Selic aqui no Brasil for igual a 8,5%
ou menor, aí a poupança ela irá rentabilizar, né, 70% da Selic mais a taxa referencial. Então, sim, se você fez depósitos na caderneta de poupança depois de 2012, os seus recursos ali aplicados, eles vão estar expostos a esse tipo de regra da poupança. Dependendo da taxa Selic, né, de quanto a taxa Selic estiver ao ano, você pode ter uma remuneração diferente na poupança. Lembrando que a poupança ela é isenta de imposto de renda, porém a rentabilidade da poupança ela não é diária. Então, se eu fiz uma aplicação na poupança hoje e eu quiser resgatar daqui 15 dias, eu não vou ter nenhuma rentabilidade, porque a poupança ela tem uma data de aniversário. O que é essa data de aniversário? É quando aquela aplicação completa 30 dias, né? Então, por exemplo, se eu fiz um investimento na poupança no dia 1º de abril, eu vou ver o meu rendimento apenas no dia 1º de maio. Se eu resgato antes do dia 1º de maio, eu tenho absolutamente R$0 de rentabilidade. Uma dúvida comum: se eu fiz uma aplicação no dia 1º de abril e uma aplicação no dia 10 de abril, como que vai funcionar a rentabilidade? Bom, o valor que eu apliquei no dia 1º de abril, ele terá sua rentabilidade no dia 1º de maio. E o valor que eu apliquei no dia 10 de abril, ele terá sua rentabilidade no dia 10 de maio. Então, a cada depósito, eu crio uma nova data de aniversário para minha poupança. Mas, Luana, todos os investimentos são assim? Todos os investimentos têm data de aniversário? Não, para ser bem sincera, na verdade, a maioria dos investimentos de renda fixa tem rentabilidade diária. Eu não preciso esperar a data de aniversário para ter a rentabilidade daquele valor investido. Mas agora bora fazer o cálculo de quanto rende R$1 milhão na poupança nas condições da Selic atual. E aqui vale lembrar que no momento que eu gravo esse vídeo, a nossa taxa básica de juros, que é a taxa Selic, ela está em 13,75% ao ano. Nesse caso, se o seu investimento aí na poupança foi feito depois de 2012, você terá uma rentabilidade de 0,5% ao mês mais a TR. Então, para a gente fazer esse cálculo, eu vou te apresentar uma ferramenta que se chama Calculadora do Cidadão. É uma calculadora com diversas funcionalidades disponibilizada pelo próprio Banco Central. Eu já fiz outros vídeos falando sobre essa calculadora, vou inclusive deixar aqui na descrição desse vídeo para você poder assistir, tá? Mas a gente vai utilizar aqui, ó, essa correção de valores e a gente vai escolher a opção de poupança. E aqui eu já preenchi para a gente fazer essa simulação que você fez uma aplicação de R$1 milhão no dia 1/3/2023 e vamos ver 30 dias depois. Então, no dia 1/4/2023, quanto renderia R$1 milhão na poupança nova, né? Depósitos a partir do dia 4/5/2012. Vamos corrigir aqui o valor e a gente tem que nós teríamos uma rentabilidade líquida de R$ 7.404. Então agora você já sabe que R$1 milhão na poupança teria rendido este valor aí de R$ 7.404. Bom, mas será que isso é um bom rendimento? Vamos comparar com investimentos que têm as mesmas características da poupança, ou pelo menos sejam muito semelhantes? Bom, o que a gente precisa entender? Que a poupança é um investimento com baixo risco de mercado, ou seja, ela não tem aquele risco de ficar oscilando, dando uma rentabilidade negativa. E aí a gente também precisa entender que ela tem dois tipos de rentabilidade que podem ser possíveis, né? Ou 0,5% ao mês mais TR, que é uma rentabilidade fixa, ou então 70% da Selic, que é uma rentabilidade pós-fixada. É importante a gente entender que quem emite a caderneta de poupança são os bancos, né? Então a gente tem um risco, por exemplo, de o banco quebrar. Se esse banco que emitiu a poupança quebra, a gente tem a garantia do FGC de até R$250 mil por CPF. Bom, se você é bem conservador, gosta da poupança, talvez essa informação você nunca tenha se atentado. Mas sim, se esse banco vier a quebrar, a falir, né, você vai ter que entrar aí em comunicação com o FGC para receber o valor aplicado. Dito isso, vamos então procurar investimentos que tenham características semelhantes? Lembrando que a poupança
ela é isenta de imposto de renda, porém, se a gente encontra algum investimento nas mesmas características ou características semelhantes que tenham imposto de renda, a gente precisa ver se mesmo pagando essa alíquota de imposto de renda, o que vale mais a pena. O investimento que mais se assemelha à poupança nos termos de risco e também nos termos de rentabilidade é o CDB, Certificado de Depósito Bancário. Esse tipo de investimento é emitido por banco, então eu preciso entender qual é o banco que está emitindo esse CDB para garantir que tenha esse baixo risco de crédito. E aí tem um outro fator muito importante, a questão da rentabilidade. Os CDBs, eles podem ter diversos tipos de rentabilidade, pode ser pós-fixado, pré-fixado, híbrido, mas se eu quero um investimento que seja semelhante à poupança, eu preciso encontrar um CDB que seja pós-fixado, ou seja, ele vai me pagar um percentual da Selic ou um percentual do CDI, que é o irmão aí da Selic, e isso é muito semelhante à rentabilidade que a poupança nos traz, não é? A poupança ela pode ser resgatada a qualquer momento, não pode? Só que se eu resgato antes de 30 dias, eu não tenho nenhuma rentabilidade. Bom, nos CDBs você vai procurar um CDB pós-fixado que vai te pagar pelo menos 100% do CDI, a poupança ela te paga 70% da Selic, né? Lembrando, Selic e CDI são irmãos. E mesmo quando a poupança não te pagar 70% da Selic, ela vai te pagar 0,5% ao mês. Um CDB, ele vai sempre te pagar 100% da variação do CDI. Outro ponto importante que você precisa ver nesse CDB é que além de ser pós-fixado, ele precisa ter liquidez diária, então isso você precisa conferir. O vencimento não tem importância, pode ser um vencimento longo, inclusive quanto maior for a data de vencimento, melhor, tá? Mas a liquidez ela precisa ser diária se você quer algo que seja semelhante à poupança. Ponto positivo do CDB, você não precisa esperar a data de aniversário, não existe data de aniversário. Apliquei hoje, se eu quiser resgatar daqui 15 dias, eu vou ver a rentabilidade desse recurso que eu apliquei, né? Então eu não preciso esperar mais de 30 dias para ver o meu dinheiro render. Ponto negativo, nós temos imposto de renda no CDB. Além do imposto de renda, nós temos também IOF quando o valor é resgatado antes de 30 dias. Bom, quer dizer que se eu apliquei 1 milhão e eu resgatei antes de 30 dias, eu vou ver menos do que 1 milhão se eu resgatar? Não, não é isso, tá? Tanto o imposto de renda quanto o IOF, eles sempre vão incidir sobre a rentabilidade. Então, se você investiu 1 milhão de reais em um CDB e você resgatou daqui 20 dias esse 1 milhão de reais, você não precisa se preocupar, porque tanto o imposto de renda quanto o IOF serão sobre a rentabilidade gerada em cima desse 1 milhão. Então, você nunca vai resgatar menos do que 1 milhão, aplicando em um CDB conforme as condições que eu te falei. Mas qual é a diferença de rentabilidade de deixar o meu dinheiro aplicado na poupança ou aplicar em um CDB pós-fixado que me paga pelo menos 100% do CDI e tenha liquidez diária? Vamos dar uma olhadinha? Calculadora do cidadão aqui na tela. Então eu saí ali daquela aba de poupança, entrei aqui na aba do CDI, coloquei as mesmas datas, 1 do 3, 1 do 4, 1 milhão de reais, 100% do CDI, corrigir valor. Então, nós teríamos R$ 1.011.746,73. Bem mais do que a poupança. Ah, Luana, mas sobre esse valor tem imposto de renda? Sim, tem imposto de renda. Vamos ver quanto que ficaria esse valor líquido? Então, se eu aplicar no dia 1 do 4 e resgatar no dia 1 do 3, eu não vou precisar pagar IOF, né? Porque passou de 30 dias que eu tenho essa aplicação. Mas eu vou pagar, sim, imposto de renda sobre a rentabilidade. E, nesse caso, a alíquota de imposto de renda é 22,5%. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar aqui o valor da rentabilidade desse investimento, que foi R$ 11.746,73, e nós vamos tirar 22,5%, né? Isso daria, então, R$ 9.103,71. Nesse caso, eu posso dizer que sim, investir em um CDB 100% do CDI com liquidez diária, ele rende R$ 2.000 a mais
do que a poupança. Se você queria saber quanto que rende R$1 milhão na poupança, eu te mostrei quanto que rende, te mostrei o caminho para você conseguir identificar essa rentabilidade. Também te mostrei um investimento que tem características semelhantes à poupança e riscos semelhantes também, porque o CDB quem emite é um banco. Então, se você está aplicando na poupança, por exemplo, do Banco do Brasil, e você estiver investindo em um CDB do Banco do Brasil, o risco é o mesmo, porque o emissor é o Banco do Brasil, independente do investimento, tá? Ou o CDB ou a poupança. E aqui eu te provei que o CDB, nessas condições, ele rende em um único mês R$2.000 a mais do que a poupança, já descontando o imposto de renda. Lembrando que quanto mais tempo você ficar com esse recurso aplicado, maior vai se tornando a diferença. Primeiro, porque o tempo é um fator decisivo nos juros compostos, e o segundo ponto, quanto mais tempo o dinheiro aplicado em um CDB, menor é o imposto de renda que você vai pagar sobre a rentabilidade. Então, quanto maior o prazo que você tiver para esse investimento, melhor vai ser você optar por um outro investimento que não seja a poupança. Se você gostou desse vídeo aqui, já deixa o seu like. Não esquece também de me seguir nas outras redes sociais, e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a lista de espera para minha turma de mentoria de investimentos. Te espero lá!